Glória a Deus, voltei. Glória a Deus, a paz de Jesus Cristo para todos vocês, que todos tenham um ótimo dia na presença de Deus. Eu quero deixar aqui o Salmo 140. Para você que ainda não conhece o Salmo 140, o Salmo 140 é uma oração poderosíssima. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou ler aqui o Salmo 140, porque em cima desse salmo nós vamos fazer um propósito de 7 dias. 7 dias em cima desse Salmo 140. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O salmista ora para que seja livre dos inimigos potentes e injustos. E diz assim: acompanha comigo, abre a Bíblia e acompanha comigo, amém? Acompanha a palavra de Deus. Livra-me, ó Senhor, da mão do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras estão debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me da mão do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho. Armaram-me laços corrediços, mas eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas ao Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpios os seus desejos, não deixe ir por diante os seus maus propósitos, para que eles não se exaltem. Quanto àqueles que andam me cercando, levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus próprios lábios. Caia sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não torne a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão teu nome e os retos habitarão na tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a oração de Davi no meio da guerra. Esta é a oração do salmista Davi no meio da batalha. Aleluia, porque Saul, ele se colocou a perseguir Davi, a armar emboscada contra Davi. Então, o intuito de Saul era destruir a vida de Davi. Então, Saul, aleluia, se deixou ser usado pelo diabo, por Satanás, e ele começa a ser usado por esse espírito de perseguição. É um espírito de perseguição que entra na vida de Saul e Saul se deixa ser usado pelo mal para destruir Davi, aleluia, porque Saul descobriu que Deus era na vida de Davi. Saul descobriu que Deus era com Davi. Então ele, aleluia, para atrapalhar, para causar problemas para Davi, começa a persegui-lo. Louvado seja Deus. Então foi no meio desta guerra que Davi escreveu este salmo. Aleluia. Louvado seja Deus. O salmista ora para que seja livre dos inimigos potentes e injustos. Potentes o quê? Parecem ser fortes, né? Os inimigos, eles parecem que eles são maioria. Os inimigos, eles pensam que eles são, que eles têm poder, né? Mas a Bíblia, e nós sabemos muito bem que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. O que os inimigos usam são astúcias. São astúcias. São coisas traiçoeiras que eles fazem. Então, eles se unem para o mal.
Já viu aquele ditado que diz assim: unidos somos mais fortes? Pois é, eles se unem. Os inimigos, assim, eles nem se amavam, eles nem se gostavam um do outro. Mas como é para destruir o povo de Deus, quando se trata de destruir o crente, então os inimigos, eles fazem aliança. Os inimigos, eles fazem aliança. Antes eles se odiavam, agora eles se amam. Agora eles se juntaram. Agora eles fizeram uma aliança. Tá compreendendo como é que funciona a parte do diabo? Os inimigos usados por Satanás é assim. Eles fizeram, o diabo fez eles se unirem. Satanás fez eles se unirem. Por quê? Porque ele quer destruir eu, quer destruir você, quer destruir o povo de Deus. Antes eles não se amavam. Antes eles não se gostavam. Antes não olhavam nem na cara um do outro. Eles não, como diz o povo, não se bicavam. Mas como é para destruir uma pessoa que é de Deus, eles se uniram forças. Uniram forças. Se uniram porque, como diz, unidos somos mais fortes, mas não que para fazer o bem, mas unidos para fazer o mal. Então, unidos somos mais fortes para fazer o mal, para destruir, para conseguir os seus objetivos. Então, o salmista aqui, ele orava, aleluia, essa oração aqui foi objetiva de Davi, aleluia. Era Davi dizendo para Deus: Deus, se tu é na minha vida, tu vai lançar os meus inimigos nas covas que eles mesmos abriram. E brasas vivas seja queimadas suas línguas. É a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz assim aqui em Provérbios, que aquele que faz uma cova para destruir o próximo, na mesma cova vai cair. Na mesma cova vai cair. Aleluia. Então, eles se unem para perseguir Davi. O rei Saul faz até aliança com outros reis da época. Aleluia. Para destruir Davi. Por quê? Porque ele descobriu que Deus era na vida de Davi. E isso causa ódio, isso causa raiva, isso causa indignação, porque ele era o rei, Saul era o rei. Então, Davi futuramente assumiria o trono. Davi assumiria o trono. Só que Davi não sabia disso. Davi não sabia disso. Mas a perseguição de Saul contra Davi era porque Saul já tinha descobrido, aleluia, qual era o verdadeiro propósito na vida de Davi. Saul sabia que Davi iria ocupar o trono. E eu quero te dizer uma coisa aqui. Você não sabe, mas o diabo sabe que você vai ser abençoado. Satanás sabe que Deus vai te exaltar. Se você for perseverante, se você continuar se humilhando para Deus, Deus vai te exaltar. A Bíblia diz em Tiago 4, 5, aleluia, louvado seja Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo os exaltará. O exaltará. Então, para você ser exaltado por Deus, você precisa se humilhar na presença de Deus. Você precisa descer na presença de Deus. Reconhecer que é miserável pecador. E que você sozinho, que eu sozinha, nós sozinhos não vamos conseguir vencer a guerra. Deus, ele diz que ele é o general de guerra. É ele que está na frente da peleja. Não sou eu, não é você. Aleluia, quem está na frente desta peleja é o general de guerra. Deus é general de guerra. Ele é general. E são legiões e legiões de demônios que estão nos ares, lutando, pelejando contra a vida do crente. Não é um demônio só. São legiões e potestades que estão no ar e que estão na vida de muitas pessoas, lutando contra a vida do cristão. Então, essa luta, ela não é física, essa luta, ela é espiritual.
ela é espiritual e Deus, aleluia, também está lutando, porque ele é o general e ele tem os seus exércitos de anjos, ele tem exércitos de anjos para pelejar contra a vida dos inimigos, para destruir os inimigos que querem te destruir, que querem nos destruir. Deus é o general, ele é o cabeça. Então, o diabo forma aquele montim, né? Eles se unem para destruir o justo, como diz a Bíblia. Sabe, armas ciladas, aleluia, para destruir o justo, para destruir a pessoa, aleluia. Louvado seja Deus. E qual é a arma, irmãos, mais suja que Satanás usa para destruir uma pessoa? Você sabe qual que é a arma mais suja que ele usa? E que esta arma, se você não tem a cobertura de Deus, se você não está debaixo do esconderijo do Altíssimo, essa arma suja que Satanás usa destrói muitas pessoas. Destrói muitas pessoas. Então, Provérbios, aleluia, louvado seja Deus, Provérbios 13, louvado seja Deus, aleluia. Provérbios 13, aleluia. Enfim, eu não estou me lembrando, Provérbios 13 ou 30, peraí. Aleluia, quero te mostrar dentro da palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é Provérbios 30. Mas você sabe o que eu vou dizer aqui, você já conhece. Então, deixa aí para mim o versículo onde está escrito. Você sabe qual é a arma mais suja que o diabo usa? E esta arma, ela é mortal. Mortal. Se a pessoa não tiver debaixo do esconderijo, não tiver ali guardada debaixo do esconderijo, olha o que acontece, irmãos. Qual a arma que Satanás usa? A inveja. A inveja. Satanás usa a inveja para destruir a vida de pessoas. Então, o diabo, ele coloca um sentimento de inveja e através daquele sentimento de inveja, que é uma seta maligna, é uma seta escura que penetra no coração da pessoa, então aquela seta maligna entra no coração da pessoa e a pessoa começa a ter inveja do outro. Essa é uma arma do inferno, de Satanás, para destruir vidas. Porque a inveja, a Bíblia diz aqui em Provérbios, que a inveja é a podridão dos ossos. Então, quem possui esse espírito de inveja tem os seus ossos apodrecidos. E aonde você vê aqui, ó, aonde uma coisa podre toca, apodrece também. Não é? Aonde uma coisa podre é colocada ali uma coisa podre, aquele local vai apodrecer também. Então a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Então, quem possui esse espírito de inveja tem os seus ossos podres. E aonde ele toca, aonde ela toca, apodrece, destrói, causa problema. Por causa da inveja, porque é uma arma que Satanás usa que é muito rápido. A feitiçaria destrói. A macumba, a bruxaria, sim, mas são coisas mais devagar, mais lenta. Mas a inveja não. A inveja,
de quem possui esse espírito de inveja, destrói a vida da outra pessoa na hora. Na hora. Esse espírito de inveja destrói a pessoa na hora. A pessoa que é invejada na hora. Então ela é muito rápida para funcionar. Então é uma arma que Satanás usa, coloca no coração da pessoa. Por que que ela tem e eu não tenho? Por que que ele tem e eu não tenho? Por que que ele pode e eu não posso? Por que que ele é assim e eu não sou? Então o diabo usa esses meios, essas armas imundas, sujas, para destruir pessoas por causa da maldita inveja. É um sentimento maldito, maligno, que Satanás coloca na vida da pessoa. E aonde essa pessoa tocar os olhos, tocar a mão, ele destrói. A pessoa, ela precisa estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus para ser imunizado contra esse espírito de inveja. Esse espírito de inveja pode estar no trabalho, em casa, no meio da família, vizinhos, parentesco, empresas, escola, faculdade, em todo lugar, em todo lugar. Alguém com esse espírito, com essa escuridão na sua vida, porque é que nem o carvão. Louvado seja Deus. O carvão. O carvão, ele aceso, ele queima. E apagado, ele mancha. O carvão aceso, quando está aceso aquele carvão para a pessoa fazer o churrasco, então ali ele está muito quente, ele queima. Só que o carvão, mesmo que você apaga ele, se você vai mexer nele, ele mancha a sua roupa, ele mancha as suas mãos. Ele mancha. Assim é a inveja. Assim é a inveja. E essa inveja é um demônio, é um espírito. Então, meu querido, minha querida irmã, em nome de Jesus, se você tem um sentimento esse sentimento, porque fulano conseguiu e eu não consegui, porque fulano é assim e eu não sou, porque peça para Deus te libertar. Peça para Deus tirar isso de você. Porque isso vai te levar à ruína sua e de quem tiver inveja. Então, é um espírito destruidor. Então, a pessoa invejada, ela precisa estar debaixo de oração, ela precisa estar no jejum, estar na oração, estar debaixo da proteção de Deus, irmãos, porque esse espírito maligno não é brincadeira, ele é terrível. A Bíblia diz que é a podridão dos ossos. Louvado seja Deus. Então, o salmista aqui, ele orava: Deus, me livra desse espírito de Saul. Saul tinha esse espírito. Anteriormente, Saul não tinha esse espírito. Mas após ele ver Davi prosperar, e começou tudo ali, quando Davi derrota o gigante. Quando Davi derrota o gigante dos filisteus, que você conhece a palavra, porque eu acredito que você é um leitor da palavra de Deus, você examina a palavra de Deus. Então, quando Davi derrota o gigante filisteu, a inveja de Saul começa ali. Então, Saul está ali normal e, de repente, Satanás coloca esse espírito nele, dizendo para ele: você é o rei, você tinha que estar no lugar de Davi, você é o rei, você tinha que estar no lugar dele. Olha aí, você perdeu por um menino. Você perdeu para um menino, você perdeu para um adolescente. O adolescente matou o gigante. Que vergonha, Saul. Então, Saul ali, ele dá vazão a esse espírito. Saul ali, ele dá lugar a esse espírito. E ali, o diabo entra com tudo na vida de Saul. E a partir daquele momento, ao invés de Saul comemorar a vitória do povo de Deus, por Deus ter usado Davi para derrubar o gigante, não.
Saul dá lugar a Satanás para perseguir Davi. E o que aconteceu aí? Foi o demônio da inveja que entrou em Saul. Demônio da inveja. Inveja é um espírito demoníaco. Louvado seja Deus. Aleluia. As pessoas elas não examinam como é que fulana chegou nesse lugar, como é que Cicrano cresceu nessa empresa, como é que ela chegou nesse cargo, como é que ela chegou a alcançar esse cargo, como é que ele chegou a alcançar esse cargo. A pessoa não olha o que o outro passou, que o outro teve que trabalhar de madrugada, que teve que levantar às 4 da manhã, teve que se esforçar, às vezes chorou, passou fome, passou frio, dentro do metrô, dentro do trem, andou a pé para chegar no trabalho. Então, as pessoas não olham isso, o esforço que a pessoa teve para chegar naquele lugar, naquele patamar na empresa. Ou seja, em qualquer lugar. A pessoa não vê quantas noites ela passou acordada, orando, não vê quantas noites ele chorou, quantas noites ele desceu na presença de Deus. As pessoas não olham isso, elas só olham o teu troféu, elas só olham a tua vitória e inveja. Mas não sabe o que você passou. Não sabe quantas vezes você teve que chorar, não sabe quantas vezes você teve que se humilhar para Deus, para chegar onde chegou. Não sabe a tua trajetória de sofrimento, de luta, de dor. Mas é muito fácil dar lugar a Satanás e deixar o demônio da inveja entrar. Porque, irmãos, não existe vitória sem luta. Não existe, isso não existe. Vitória sem luta. Se alguém recebeu uma vitória, se alguém é usado por Deus, se alguém alcançou um lugar na empresa, se alguém subiu de cargo, se alguém foi nomeado, se alguém conseguiu, se você olhar, você vai ver, se você olhar para o passado dessa pessoa, se você ver o que ela passou, o que ela sofreu, o que ela chorou para chegar ali. É como dizem, aleluia, muitos querem o que você tem. Muitos querem o que você tem. Mas quando descobrir o preço que você pagou, quando descobrir o preço que eu paguei, vai desistir. No meio. Quando a pessoa souber descobrir o preço que foi pago, vai desistir. Porque as pessoas, elas querem conseguir as coisas muito fácil, mas não querem pagar preço. Não paga preço. Então é fácil levantar calúnia, é fácil inventar mentira, é fácil fazer o que quiser fazer. É muito fácil. Mas não quer pagar o preço que a pessoa pagou. Não quer se humilhar para Deus como a pessoa se humilhou. Não ora como a pessoa ora. Não jejuma como a pessoa jejuma. Não tem compromisso, responsabilidade com as coisas de Deus como a pessoa tem. Então é fácil invejar o outro, mas não sabe a trajetória que ele já passou. Não sabe o que ele já enfrentou, o que ela já enfrentou. Então é muito fácil dar lugar a Satanás e invejar o semelhante. A inveja é um demônio, irmãos. É um espírito de demônio. Louvado seja Deus. E você que é crente, você que é cristão, você tem que fazer uma autoanálise na sua vida. Porque se tiver um espírito ainda, mesmo que seja só o diabo jogando seta, você tem que repreender isso em nome de Jesus. Você tem que expulsar isso em nome de Jesus. Porque a inveja, quem dá lugar à inveja, tem os seus ossos apodrecidos. Apodrecido, é a Bíblia que diz. Por que as pessoas acham mais fácil dar lugar ao diabo do que dar lugar a Deus? Será que é mais fácil dar lugar a Satanás? É mais difícil dar lugar para Deus? Não, é mais fácil dar lugar para Deus. É muito mais fácil dar lugar para Deus. Mas as pessoas preferem o mal, escolhem o mal e rejeitam o bem. Não ora, não se humilha, não pede perdão, sabe? Não se lança na presença de Deus. Então é fácil invejar a vida daquele que conseguiu algo. É fácil invejar. Mas essa inveja
vai levar a pessoa para o inferno. Vai levar a pessoa para o inferno. A inveja destrói a alma de qualquer ser humano. Louvado seja Deus. Então, aleluia, é fácil invejar os outros. O difícil é pagar o preço que a pessoa pagou. Então, tá aqui a palavra de Deus. Salmo 140. E em cima desse Salmo 140, nós vamos fazer um propósito de 7 dias. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, assim como você não sabe o que eu passo. Vou fazer um Salmo 140 para Deus jogar por terra os espíritos de inveja, os demônios de inveja. São demônios. Não tem outra palavra. São demônios, espíritos. Pessoas que são tomadas por esse espírito. Louvado seja Deus. E nós precisamos nos blindar a cada dia mais. Aleluia. Esse propósito é para você. Não é para a pessoa que possui espírito de inveja. É para você se guardar, se blindar, se proteger contra esse espírito maligno. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos encerrar com uma oração. Recebe a palavra. Deus está te esclarecendo o que está acontecendo com você. O que está acontecendo com você é isso. É um espírito de inveja que está te perseguindo. É um demônio de inveja que está te perseguindo. Aleluia. Tudo isso que aconteceu aí, ó, que tu sabe o que é, tudo isso que aconteceu foi por causa de inveja. Mas como assim? Não, mas não tem condição. Como assim? Fulano com inveja de mim? Cicrano com inveja de mim? Não, peraí. Tudo que aconteceu na sua vida foi por causa de inveja. Pessoas que te invejam, que você talvez nem conheça. Inveja. E é por causa da inveja que muitos vão para macumba, é por causa da inveja que muitos vão para o candomblé, é por causa da inveja que muitos vão para magia negra, para feitiçaria. É por causa da inveja. Porque o demônio da inveja entrou, e às vezes a pessoa não vê resultado, aí procura trabalhos espirituais para fortalecer ainda mais o demônio. Tá compreendendo? Então não se engane. Tudo que está acontecendo com você é inveja. É olho gordo. É o olho da coruja. Sabe? A coruja não tem aqui. A coruja é representada, irmãos, na Bíblia. Ela é representada como o demônio da inveja. Você sabia disso? A coruja tem aqueles 2 olhos enormes assim, né? Enorme, né? Não vou tentar mostrar aqui porque eu não vou conseguir. Então, tem um demônio desse sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida espiritual. Tem um demônio desse. Você precisa orar, você precisa jejuar para Deus quebrar esse mal, destruir esse mal. Porque só Deus, só Jesus tem poder para destruir o espírito da inveja. Só Deus, somente Ele. Então ore, clama, faça o propósito, começando hoje. Aleluia, louvado seja Deus, esse propósito. E não importa quando alguém aqui vai ver esse vídeo, não importa. Quando você ver esse vídeo, pode ser o mês que vem, faça esse propósito. Deus está te dando aqui a direção. Faça esse propósito de 7 dias contra o espírito da inveja. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Coloque a mão sobre o teu coração e vamos clamar a Deus. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, aqui passei, Pai, para o teu povo a tua palavra, a qual o Senhor nos ministrou
aleluia, na nossa alma, no nosso coração, para passar ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, aleluia. Eu oro por esta irmã, por este irmão, meu Deus, em nome de Jesus, dá força a ele, dá força a ela, para fazer esse propósito de 7 dias, aleluia, do Salmo 140, meu Deus, contra os espíritos de inveja, contra os espíritos que estão lutando contra a vida dele, a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Visita agora, meu Pai, esta alma aflita, sofrida, aquele que anda chorando, aquele que anda, meu Pai, tendo dificuldade até mesmo para respirar, aquele que está enfermo, aquele que está internado, aquele que está na UTI, na CTI, nos corredores, no hospital. Meu Pai, eu intercedo por essas pessoas, meu Pai, porque somente a tua mão poderosa poderá salvar. Somente a tua mão poderosa poderá livrar. Em nome de Jesus Cristo, nos acoberta com teu sangue, nos livra dos demônios da inveja, dos espíritos de inveja. Quebra, meu Pai, destrói, joga por terra pelo sangue de Jesus Cristo, meu Pai. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Destrói esses espíritos malignos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, como está escrito na tua palavra, que a inveja apodrece os ossos, meu Deus. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Acoberta-nos com teu sangue. Acoberta esta irmã, acoberta este irmão com teu sangue. Meu Pai, em nome de Jesus, repreende esse espírito, meu Pai. Não permita, Senhor, que esse espírito de tentação da inveja venha, meu Pai, sobre a nossa vida. O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, joga por terra, Deus, pelo teu poder e pela tua glória. Nós te pedimos, nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês, que a graça de Deus acompanhe as suas vidas até a volta de Jesus nas nuvens. Amém? Fiquem todos com o Senhor Jesus.